viveu algo maravilhoso e que é da parte do Senhor. E antes da gente iniciar a mensagem, né, eu recebi uma cola no início, né, quando veio esse convite, sobre esse tema aqui, que é o tema da mensagem, é o tema do culto, né? Metanoia. E a colinha que me deram é que metanoia é uma mudança de pensamento. Metanoia é arrependimento e conversão. Metanoia é ressignificação da nossa vida. Metanoia é superar a superficialidade, ter uma vida sincera e honesta na presença de Deus. Metanoia é um convite para que você, que já é convertido, descubra a profundidade da palavra mudança. E para você que ainda não se decidiu por Jesus, se entregue por completo. Para que aquilo que nós vamos falar não interfira naquilo que Deus quer fazer, quero pedir licença, né, aos jovens para um pontinho nesse culto. Eu quero fazer um Nós cantamos louvores lindos, né, esse último maravilhoso. Pedimos a Deus que nos enchesse, né, que é tudo sobre a gente, que é tudo sobre Jesus, nada sobre a gente. Em algum momento nós pedimos ao Senhor que nos ajude a melhorar, gritamos dizendo que não temos outro lugar para ir. Convite que eu quero te fazer, bem antes da gente iniciar a mensagem, é: você quer mesmo que a tua cabeça, que a tua mente seja transformada? Você que ainda não aceitou Jesus, você quer aceitar Jesus? E mesmo que a gente já esteja sentado nesse banco por muitos anos, ou aqui ou em outro lugar, eu quero sair daqui hoje com a minha mente transformada. Eu vou pedir para que você venha aqui na frente. E eu vou pedir para o Romualdo fazer uma oração. Dessa vez é um apelo invertido. Ao invés de ser um apelo depois da palavra, vai ser um apelo antes. Se assim, eu também vou estar aqui na frente. Se assim como eu, você quer sair daqui com a mente transformada, vem aqui à frente, que nós vamos orar. Amado Deus, diante de Ti, Senhor, estamos aqui, os Teus filhos, buscando a Tua presença, buscando ser melhor, buscando a Tua direção, buscando, Senhor, a Tua companhia. Diante de Ti estamos aqui, não poderia estar em outro lugar senão na Tua presença, Senhor. Porque nós reconhecemos que a mudança, o arrependimento, a vida digna diante de Ti, a vida de perdão, a vida de amor, ela vem de Ti, Senhor. Reconhecemos isso e Te pedimos que a cada dia Tu transforme a vida de cada um de nós. A cada dia, Senhor, Tu toques no nosso coração. Nas vezes, Senhor, que não colocamos o nome do Teu Filho Jesus em primeiro lugar em nossa vida. De igual modo também, Senhor, colocamos a nossa vida em Tuas mãos, para que os momentos, as horas em que colocamos Jesus em primeiro lugar possam aumentar a cada dia em nossa vida, Senhor.
que Tu mesmo possa nos fazer pequenos diante de Ti. Que o amor de Cristo cresça em nós e que nós venhamos a diminuir, Senhor. Que a Tua presença esteja em nossa vida em cada momento. Especialmente aqui nessa noite, que Tu fales ao nosso coração, porque já estamos aqui nos colocando, Senhor, à disposição da Tua palavra, à disposição da Tua mensagem, para ouvirmos a Tua voz, Senhor. Olha para nós, Senhor, daí do céu, olha para nós aqui tão pequenos, mas sabemos na nossa dependência de Ti. Mas sabemos também que, embora tão pequenos, Senhor, Tu nos vê a cada momento de nossa vida. Abençoa cada irmão que está aqui, Senhor, nessa noite, com as suas necessidades, com os seus agradecimentos. Que Tu olhe para cada um de nós e nos dê sempre a Tua graça, Senhor, a Tua companhia e a transformação sempre diante de Ti. Nós Te agradecemos e Te pedimos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Quando a gente perguntou, né, ao Douglas qual era o direcionamento para esse culto, ele falou assim: o direcionamento é aquele que o Senhor trouxer ao teu coração. E dentro disso eu gostaria que os irmãos que tivessem as suas Bíblias ou seus celulares abrissem no Salmo 151. Mas um bocadinho de gente procurou, né? Salmo 151 não existe. E essa pegadinha é porque o segundo ponto dessa mensagem é sobre isso. Não adianta eu achar que vou ter transformação da minha mente se não for através da palavra de Deus. Tem uma história que eu anotei, né? Eu vi num rios desse da vida de Instagram, que eu achei muito bacana, né? Que um pastor foi visitar uma senhora que estava há um tempo sem ir na igreja, e aí falou: poxa, irmã, por que você está há um tempo sem ir na igreja? Aí ela explicou a situação. Aí você sabe como é que é, né? Casa de crente, aí faz aquele bolo, aquele café. Aí o pastor foi embora e a irmã sentiu falta de um talher. Falou assim: não acredito, o pastor roubou meu talher. Não vou voltar nessa igreja, pastor ladrão, brincadeira não. E aí ficou um ano sem ir na igreja. O pastor ligou para ela e falou assim: poxa, mas por que você não veio mais na igreja depois disso? Eu não ia nessa igreja, né? Ela falou: eu não vou voltar nessa igreja onde tem um pastor ladrão, roubou meu talher. Aí ele falou assim: não, eu deixei ela no meio da sua Bíblia. Um ano sem ler a Bíblia, né? Irmãos, a gente precisa, né? E aí esse convite, né, é mais difícil do que chegar aqui na frente. É um convite que eu faço a vocês, porque vocês vão ter que ter uma conversa com Deus, sozinho, para assumir um compromisso com a palavra de Deus. E agora sim, entrando na mensagem, eu peço aos irmãos que abram as suas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 1, verso 14. Vamos ler os versos 14 e 15. Marcos, capítulo 1, versos 14 e 15. A palavra de Deus diz assim: depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia proclamando as boas novas de Deus. E Jesus dizia: o tempo é chegado, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e creiam nas boas novas.
O texto nos fala que Jesus iniciou o seu ministério pregando sobre o reino de Deus. E é por isso que nós não poderíamos ter iniciado a nossa mensagem antes de ter esse comprometimento com a transformação do nosso entendimento, com o comprometimento de que teríamos ou que ficaremos firmes na palavra de Deus. O reino de Deus, ele é um. A Bíblia diz que a palavra de Deus ela é viva e é eficaz, mais penetrante do que espada de 2 gumes. E aí ela vai lá no divisão da alma e do entendimento. Nós precisamos, para que isso aqui aconteça, estarmos baseados na palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que vai mudar o nosso entendimento. Não é numa aula de EBD, né, que nós vamos estar lá passando a uma lição, não vai ser num PG, não vai ser através de um dos conselheiros, não vai ser num bate-papo, numa pregação, não. É através da palavra de Deus. Todas essas ferramentas que eu falei, elas servem, é claro, para que a transformação do nosso entendimento, ela aconteça. Mas é a palavra de Deus que muda o nosso entendimento. Para haver uma mudança, precisamos da palavra da verdade, né? A palavra de Deus diz que, conhecendo a verdade, ela nos liberta. E aí, tem uma grande estatística, né, que a gente comentou até na última aula, no último domingo, que tem marcado muito a minha cabeça, né? A gente ouviu recentemente aí que no Brasil nós somos 87% de cristãos. E aí eu fui procurar para ver se era isso mesmo, e é verdade, nós somos 87% de cristãos. Sejam evangélicos, protestantes, católicos, mas somos aqueles que dizem que somos cópias de Cristo, 87%. Somos 87% de cristãos no Brasil e a criminalidade não cai. E a fome, ela não acaba. E a desigualdade, ela não acaba. Tem algum problema com a gente. Precisamos, de fato, mudar o nosso entendimento. O nosso cristianismo não pode ser esse cristianismo vivido somente dentro dessas 4 paredes. Tem que ser um cristianismo 100% do tempo. Recentemente eu ouvi um pastor Douglas Gonçalves, falando o seguinte: olha, eu não acredito em momento devocional. Sabe aquele momento que você ora e tudo mais? Momento devocional para mim não existe. Eu falei assim, olhei lá, né, o título do vídeo, né, eu falei assim, vamos ver o que ele vai falar. E olha que eu concordo com ele, momento devocional não existe, porque a tua vida tem que ser um devocional nas mãos de Deus. É 100% sendo devoto a Deus. Eu sei que existe aquele momento que a gente para e vai orar, vai entregar a nossa vida, né? É um momento nosso com Deus. Mas a nossa devoção a Deus, ela tem que ser 100%. Ela tem que ser no meu trabalho. Ela tem que ser na minha faculdade. Ela tem que ser na minha escola. Ela tem que ser aonde quer que eu esteja. Por isso a nossa mente precisa ser renovada. Romanos 8:6 diz o seguinte: a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Quando a gente fala de metanoia, a gente está falando de mudança de pensamento. Ainda em Romanos 12:2, a palavra de Deus diz o seguinte: não se amoldem ou não se conformem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
Mas o que isso quer dizer para a gente? Que a mudança do meu pensamento, ela tem que ser tão forte que eu vou ir na igreja todos os dias, né? Que agora eu vou participar de um PG, né? Eu não faço parte, né? Vou fazer parte de um PG, que agora eu vou na EBD todos os domingos. Não, irmãos. Quer dizer que somos novas criaturas. Quer dizer que quando os meus amigos me chamam para uma festa, ou então, né, galera que é de medicina aqui, né, ou da área de saúde, sabe muito bem disso, né? Galera de engenharia também, mas quando me chamam para uma chopada, por exemplo, será que eu vou ou rejeito? Ah, mas é para formatura, né? Rapaz, se tu chega para a diretoria da igreja, chega para o pastor, a gente faz um culto aqui e o que é arrecadado vai para a tua formatura. Porque se Deus te levantou para ser, né, um médico, para ser um engenheiro, para ser o que for, e você resistir àquilo que o adversário ele quer, com certeza Deus vai te honrar onde quer que seja. Às vezes, a gente acha que a gente tem que estar nesse meio para converter os outros, né? Não, mas eu estou indo nesse show porque eu vou converter esse e aquele. Eu estou indo na chopada porque eu vou falar de Jesus. Não. Pode ser que você fale, mas é uma voz mais sábia. A palavra de Deus diz, mais sábios são os das trevas do que os da luz. E a palavra de Deus diz que João, ele se reservou, foi para um deserto. Jesus, ele começou a pregar sobre o reino. E aí ele começa a dizer, arrependei-vos. E Pedro vai falar mais lá na frente, né? Resiste ao diabo. Foge da aparência do mal. Quando a gente começa a abrir concessões, a gente vai adormecendo como cristão. E, irmãos, o diabo, ele nunca está ocupado para balançar um berço de um cristão adormecido. Ele nunca vai estar ocupado para balançar um berço de um cristão adormecido. A palavra é metanoia. Meta, além, acima, sobre. Noia, mente. Uma mente que transcende e que está acima das coisas do mundo. Ah, Ramon, mas nós estamos no mundo. Estamos no mundo, mas nós não somos desse mundo. Nós somos peregrinos aqui, porque nossa terra é a terra celestial do reino de Deus. Eu amo uma oração que eu ouvi de um dos pastores que era da nossa igreja, né? Já está em outra igreja, o pastor Heinerson, que quando as crianças vêm aqui na frente, né, ele ora o seguinte: Senhor, que dessas crianças saiam missionários. Aí a gente dá glória a Deus. Que saiam pastores, aleluia. Mas que saiam advogados, que saiam parlamentares, que saiam juízes. E no meio de vocês, nós temos médicos, nós temos enfermeiros, nós temos advogados, nós temos engenheiros. E não precisamos estar aqui nesse púlpito para ser carta viva de Jesus lá fora. A gente não precisa. A gente só precisa ser cristão. E cristão é cópia de Cristo. Imagina se fôssemos cristãos de verdade, né? E aí eu me incluo, 100% do nosso tempo. Que transformação no nosso ambiente.
Ah, mas amor, eu vou mudar o mundo. Não, você precisa mudar o teu mundo, aquilo que está à tua volta. O reino de Deus está próximo. E nós não podemos anunciá-lo apenas aos sábados e domingos. E aí eu vou fazer uma pergunta, a gente não precisa responder, né? Quanto tempo a gente fica, né, nas nossas redes sociais? E um dia desses eu vi um relatório que apareceu assim no meu celular e deu uma média de 6 horas por dia. Não sei de vocês, de repente é um pouco a mais, um pouco a menos. E aí eu vou fazer uma pergunta, né? O Douglas está lá atrás, ele vai ter que gritar. Vou fazer uma pergunta para o Douglas. Douglas, quanto tempo mais ou menos a gente demora ensaiando os jovens? 1 hora? Agora, já temos um. Ah, não, mais, né? Mas ensaio de verdade. 1h10. Quanto tempo de PG? 2. Então vamos lá. 1h10 com 2, 3h10. Tempo de ABD. Tempo de ABD é curto, porque a galera chega atrasada e a gente sai mais cedo, então uns 40 minutos. 2h50, não, 3h50. Tempo de culto. Considerando que a gente venha no culto, os 3 cultos que nós temos, né, e a gente sempre pede para o Kito e para os pastores pregarem 15 minutos, né, o culto demora 1h30. Mais ou menos, 1h30. 4h30, 5 horas. 5 horas dedicado ao reino de Deus. Na semana. Enquanto eu gasto 6 horas por dia em rede social. Não estou falando que rede social é do diabo, nada disso não, tá, gente? Eu só estou falando que se a gente não estiver voltado para ser, ou para termos uma vida devocional, porque eu posso estar 6 horas na rede social e 6 horas sendo crente, cristão. Se a gente, né, e a palavra de Deus, ela diz que Jesus deu uma missão para a gente, que é ir. Ide, pregai para todo mundo, né? Discipula as nações. Foi isso que o Senhor Jesus ele nos pediu para que fizéssemos. Se a gente não discipular as nações, se a gente não ir, alguém vai ir no nosso lugar. O reino de Deus está próximo, preste atenção. Você não vai estar aqui, né? E isso é um problema, né? Porque a gente confunde, né? O reino de Deus está próximo. Aí eu começo a anunciar o quê? Eu começo a anunciar as coisas de ruim que vão acontecer. Não, você não está aqui para anunciar o reino do anticristo. Você não está aqui para anunciar que a besta vai emergir. Nós estamos aqui para anunciar que Jesus Cristo vai voltar. O reino de Deus está próximo. Arrependei-vos, metanoia. Você está aqui para anunciar que o governo de Deus, Senhor Jesus, né, que era uma mensagem que era loucura, né, ou era um escárnio, melhor, era um escárnio para os judeus. Jesus, filho de Deus, né, isso não pode, é um homem, filho de Deus, isso é um escárnio. Depois para os gregos era loucura. Jesus, um homem ressuscitou? E agora é maluquice pura, né? Jesus vai voltar? Inferno existe? A Bíblia diz que nós precisamos estar prontos para esse anúncio. E aí eu vou ler um texto, e eu tenho certeza que vocês conhecem muito bem, que é a nossa missão. A Bíblia diz o seguinte, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar as boas novas aos pobres de coração, enviar-me
a cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos, libertar das trevas os prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor, para consolar todos os que choram e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para manifestação da sua glória. E aí uma pergunta que foi feita para o profeta, a gente pode até repeti-la aqui, né? A quem enviarei? A gente precisa levantar as nossas mãos e falar: eis-me aqui, Senhor. Nós só falamos daquilo, né, que a nossa mente está cheia. Se a nossa mente está cheia, nós vamos falar das coisas do Senhor, das boas novas do Senhor. E caminhando para o fim da mensagem, eu queria deixar com vocês 3 pontos para que a gente reprogramasse a nossa mente, ou para que a gente, de fato, começasse a transformar a nossa mente. A primeira é: seja humilde, humilhe-se. Por isso nós começamos aqui com um apelo. É muito difícil para a gente sair do nosso banco, chegar aqui na frente, né, sendo visto por um monte de gente, dizendo: a minha mente precisa de transformação, porque eu sou flamenguista, por exemplo, precisa de transformação. Ou porque eu deveria estar no culto e não fui para o culto. A minha mente precisa de transformação porque eu não sigo aquilo que o Senhor faz. E aí eu gostaria de contar uma história, né? Tinha uma mulher cananeia que ela precisava muito, mas muito de uma bênção de Deus. Ela estava no fundo do poço. Você imagina, você está no fundo do poço, não tem mais para onde ir, e aí você encontra, né, ou ouve falar de um homem que pode mudar a sua vida, Jesus Cristo. Eu imagino que ela deveria ter ouvido, falou assim: tem um homem passando por aí que ele impõe a mão, as pessoas são curadas, né? Os endemoniados ficam sãos. Você não sabe de uma coisa, menina? Teve uma mulher que só tocou na veste dele e foi curada, parou de sangrar, ela sangrava pra caramba. Aí ela fala assim: não, eu vou lá, vou pedir a esse homem para me ajudar. E aí ela chega até Jesus. E aí aquele que poderia ajudar, olha para ela e diz assim: não é certo que eu tire comida dos filhos e dê ao cachorrinho. Se fosse hoje, Jesus tinha tomado um baita processo, né? Não tinha? Ah, meu Deus, Jesus, né? A gente é assim, né? Jesus chamou aquela mulher de cachorro. Foi isso, é a palavra. Cachorrinho. E ela falou o seguinte: olha, ela estava humilhada, mas ao invés dela se exaltar, né, ela se humilhou mais e falou o seguinte: olha, mas até os cachorrinhos comem das migalhas. Jesus chegou e falou assim: não tem ninguém que tem mais fé do que você. Seja feito o que você quiser. Primeira coisa que a gente tem que fazer, né, para que isso aqui aconteça, é se humilhar diante do Senhor Jesus. É diante do Senhor Jesus. Não é se humilhar diante do Ramon, diante do pastor, diante de uma igreja. Não, é diante do Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus, Ele transforma a nossa vida. O segundo ponto é, e isso aqui foi dito, né? Teve um dos louvores que, não sei se foi as meninas ou se foi o Douglas que falou, né? A gente precisa abrir o nosso coração na adoração, então a gente tem que ser
extravagante. Eu botei essa palavra aqui, extravagante na nossa adoração. E aí eu vou explicar, ó. Tinha uma outra mulher que ela pegou tudo que ela tinha. Jesus tinha transformado a vida dela. Jesus tinha perdoado os pecados. Jesus tinha a salvado da morte, de ser apedrejada. E aí, aquela mulher, ela tinha só um vaso com muito perfume. E aí ela pegou e despejou aquele perfume em Jesus. Tudo que ela tinha. Não devia ser barato. A adoração dela foi uma adoração extravagante, né? Porque ela quebrou aquilo, derramou aquilo. Imagina, né? Um perfume gostoso aí, né? As meninas, two and two, né? Esse negócio. Imagina despejar aquilo tudo, né? Caro um negócio desse, né? Aí despejou aquilo tudo, enche o ambiente com aquele perfume, e aí aquele perfume toma conta, aí vem um tesoureiro, ainda bem que o tesoureiro não está aqui, né? Vem um tesoureiro e fala assim, mas esse perfume dava para a gente vender e pagar uns negócios aí, né? Dar comida aos pobres. A adoração, quando ela é extravagante, né? A adoração, quando ela é assim, né? No louvor, né? Se entregando, seja na adoração, na dança, como nós vimos hoje, ela incomoda gente fria e morta. Ela incomoda. Mas Jesus, ele chega e fala, olha, vocês têm tudo. Aquilo que ela deu foi tudo que ela tinha ali, mas foi o coração. E aí tem um outro ponto, né? Ela entregou tudo que ela tinha, que era o de mais valioso. O que nós temos para entregar para Jesus? Se Jesus estivesse aqui nesse momento, se você tivesse que se quebrar e entregar para Jesus, o que ia sair de dentro de você? O que ia sair de dentro da gente? A gente precisa repensar. Metanoia é entregar tudo o que nós temos e nos derramar por completo. Terceiro e último ponto é: seja espelho de Deus. Imagine o seguinte, contando mais uma historinha para vocês. Imagina que eu chegasse assim como estou hoje, todo bonito, Renata me vestiu, penteou o cabelo, minha mãe estava lá em casa, ajudou a pentear o cabelo. E aí eu estou muito bonito, arrumado, cheiroso, penteado. E a Rebeca, que está dormindo ali, ela chegasse suja, com melequinha no dente aqui, ou melequinha no dente não, mas melequinha no nariz, cabelo embaraçado, roupa rasgada, tênis furado. O que vocês iam imaginar ou iam falar de mim? Pai horrível, né? Que pai desnaturado. A mãe, né? Coisa horrível, que desnaturado. Meus amigos, minhas amigas, nosso Deus é maravilhoso. Nosso Deus é lindo, cheiroso. Cheiroso, porque quando Jesus nasceu, o bom cheiro de Cristo tocou. Nosso Deus é incrível. E se eu estou todo furado, rasgado, o que vão pensar do nosso Deus? Que Ele é um pai desnaturado? Que Ele é um pai horrível? Não! O nosso Pai é maravilhoso. Ele é conselheiro. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. E eu tenho como comprovar isso para vocês. Eu não estou falando que o nosso Deus ele é cheiroso, lindo, por acaso não. Olha aqui como que nosso Deus é. Olha, eu voltei para ver quem falava comigo. E voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante ao Filho do Homem.
feche seus olhos e comece a imaginar esse Deus. Feche os seus olhos. Com uma veste que chegava a seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve. Seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente. Sua voz como voz de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas e da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Pode ser que a noite pareça chegar para você. Recentemente eu vi um documentário que falava um pouco sobre a Segunda Guerra Mundial. E chegou um momento, nesse documentário fala que chega um momento que parecia que Hitler ia ganhar a guerra. E aí as coisas aconteceram. Pode parecer que a noite ela está chegando, mas Deus levanta sempre Josués, Davis, Gabriels, Douglas. Deus levanta sempre várias pessoas para dizer: sol, se detenha no vale de Ajalon. Meus irmãos, não tem noite para aquele que serve a Deus. O sol, ele brilha, porque o próprio sol é a face do Senhor. O próprio sol é o Senhor. A gente precisa ser um pouco mais espelho de Deus. E aí eu te convido a curvar sua cabeça para que a gente ore, para que juntos nós possamos, de fato, ser espelho de Deus. Senhor, nessa hora, nós te pedimos que nós possamos ser mais espelho desse Deus tão maravilhoso, que nós possamos andar arrumadinhos, cheirosos, bonitos, como o Pai é. Para que quando alguém olhe para a gente, eles não vejam o Ramon, por exemplo, Senhor, mas eles vejam Jesus Cristo. Eles vejam a glória de Deus, porque o reino está próximo. O tempo, ele é chegado. O reino do Senhor. Como nós oramos, cantando, enche este lugar e enche-nos até transbordar. Que tu, Senhor, possa tratar com cada um de nós e que, de fato, a nossa mente seja transformada. Não transformada por uma mensagem, não transformada por uma meia dúzia de louvores, mas ela seja transformada pelo poder do Espírito Santo de Deus, pela operação do Senhor Jesus nas nossas vidas. É o que te pedimos e já te agradecemos em o nome de Jesus. Amém.